Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos neste dia 30 de setembro do ano da graça 2020, o dia da festa de Santo Jerónimo. Enviamos uma saudação para todos os doentes, para todos os familiares dos doentes, para todos aqueles que de alguma forma precisamos do conforto, da paz interior e nos concentrarmos naquilo que é fundamental na nossa vida como cristãos. Fazemos esta saudação a partir da igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma comunidade que foi criada, foi sonhada, foi desejada, foi construída com o sacrifício, com o suor, com o amor, com a dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. A imigração é um fenómeno constante na história da humanidade e mesmo presentemente tantos homens, tantas famílias sentem a necessidade de emigrar e com os seus dramas, com as suas aventuras, com as suas seduções, etc. E nós imigrantes católicos de língua portuguesa, Deus seja louvado por todo o sacrifício, por todo o trabalho, por todo o empenho que um pouco por todo lado as comunidades constroem, edificam e deixam para o futuro um testemunho de fé, de forma de viver e sem medo das circunstâncias que nos cercam, o choque cultural, as diferentes maneiras de pensar e toda a evolução que temos tido e agora presentemente também este fenómeno de silenciar, de menosprezar todos os princípios que são cristãos, nós mantemos-nos fiéis àquilo em que acreditamos e lutamos. Hoje celebramos na igreja a festa de São Jerónimo, presbítero e doutor da igreja. Nasceu em Estridão, Dalmácia, cerca do ano 340. Estudou em Roma, aí foi batizado. Quando, tendo abraçado a vida ascética, partiu para o Oriente, onde foi ordenado sacerdote. Depois regressou a Roma e foi secretário do Papa Dámaso. Nesta época começou a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde estabeleceu-se em Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa nos problemas e necessidades da Igreja. Escreveu muitas obras, principalmente comentários à Sagrada Escritura. Morreu em Belém no ano 420. Nós sabemos pela história da Igreja que o contacto com a Palavra de Deus foi difícil. São Jerónimo foi o primeiro que traduziu a Bíblia dos textos hebraicos, passando um pouco para alguns textos que já havia em grego, para a língua latina, que era a língua do Império que vigorava na altura, desde Portugal, passando pela França, o sul da Alemanha, até a Palestina, era a língua oficial. E foi o primeiro que fez essa tradução. E como sabemos que a invenção da imprensa, como nós temos os textos, foi no século XVI, mais ou menos, quando surgiram os movimentos evangélicos, porque antes eram nos mosteiros, nos conventos, que eram compilados os textos à mão pelos monges. O fenómeno evangélico, o assento à palavra de Deus e só a palavra de Deus, tem a ver com a imprensa. E é um fenómeno do mundo. Portanto, e esta dificuldade que a Igreja sempre ao longo dos tempos tanto sofreu, depois, quando chega a imprensa e quando chegam os movimentos evangélicos, continuou a sofrer porque
a Igreja é culpada de não ter colocado as pessoas em contacto com a Palavra de Deus. O que é uma injustiça, o que é uma falta de verdade, porque tanta gente dentro da Igreja, tantos mosteiros, tantos conventos, compilaram à mão os textos da Bíblia, mas era muito difícil que houvesse uma Bíblia para cada casa, para cada família. E depois este movimento todo dos evangélicos parte dessa ideia, para depois introduzir outras coisas que dizem são erros, e a Igreja tem vindo a sofrer muito ao longo destes tempos, e parece que é a mão do próprio demónio. Não se diz a verdade toda, não se fala da dificuldade que era escrever à mão os textos, e portanto não havia a imprensa, de um livro não se faziam 1000 numa semana, era tudo escrito à mão com muita dificuldade. E portanto nós temos como católicos, quando o ataque à unidade da Igreja, o ataque a Pedro, o ataque a Nossa Senhora, depois vieram essas questões, a santidade, mas partiu tudo desta questão, a Igreja passando a ser a má, a Igreja Católica sendo a má, e eles que fizeram um grande trabalho de difusão da Bíblia no povo, quando nós sabemos, os mais bem informados sabemos, que isto são aproveitamentos do próprio demónio para dividir, e não mais que isso. Nós hoje vamos refletir no Salmo 76. O Salmo 76 faz-nos, apesar de todas as dificuldades no mundo, lembrar as maravilhas do Senhor. E o cristão tem que ser agradecido. Olhar para o mundo, olhar para a sua família, prendermos com aquilo que é o mais belo da vida, prendermos com as maravilhas de Deus e tentar esquecermos aquilo que é menos belo, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos dá sacrifício, que nos faz fazer sacrifício. E diz São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos. Referindo-se a este salmo e seguindo a tradição do povo de Deus, que lembra constantemente as maravilhas de Deus, que somos afligidos, somos atacados de todos os lados, mas não, com Deus não somos vencidos. E diz assim o salmo: quero clamar ao Senhor Deus em alta voz eu clamo a Deus, que Ele me ouça. No meu dia de aflição busco o Senhor, sem me cansar, ergo de noite as minhas mãos, e minha alma não se deixa consolar. Quando me lembro do Senhor, solto gemidos, e ao recordá-lo, minha alma desfalece. Não me deixaste, ó meu Deus, fechar os olhos, e perturbado já não posso mais falar. Eu reflito sobre os tempos da outrora, e dos anos que passaram me recordo. Meu coração fica a pensar durante a noite, e de tanto meditar eu me pergunto: será que Deus vai rejeitar-nos para sempre? E nunca mais nos há de dar o seu favor? Por acaso seu amor foi esgotado? Sua promessa afinal terá falhado? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas recordando os grandes feitos do passado, vosso prodígio eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. São santos, ó Senhor, os vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Sois o Deus que operaste maravilhas,
vosso poder manifestastes entre os povos, com o vosso braço redimiste o vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Quando as águas, ó Senhor, vos avistaram, elas tremeram e os abismos se agitaram, e as nuvens derramaram suas águas, a tempestade fez ouvir a sua voz, por todo o lado se espalharam vossas flechas. Rebimbou a vossa voz entre os trovões, vossos raios toda a terra iluminaram, a terra inteira estremeceu e se abalou. Abriu-se em pleno mar o vosso caminho, e a vossa estrada pelas águas mais profundas. Mas ninguém viu os sinais dos vossos passos. Como um rebanho conduziste o vosso povo e guiaste por Moisés a Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São santos, ó Senhor, os vossos caminhos. Haverá Deus que se compara ao nosso Deus? A leitura breve, tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 37, diz assim: Irmãos, quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Palavra do Senhor. Então interroguemos com São Paulo: o que é que nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento, a perseguição, começam a surgir, por influência daqui e daquela, pessoas a rejeitar a sua cruz. A teoria da eutanásia tem muito por trás a rejeição da cruz de Cristo, o ser capaz de sofrer, o ser capaz de dar a sua vida como Jesus Cristo. O mundo não quer a cruz e impõe cruz. O que é que nos poderá afastar do amor de Cristo? São Jerónimo, que foi o grande primeiro tradutor da Bíblia, mas nunca nos esqueçamos de dizer, por onde passarmos, a imprensa, como temos, só foi inventada no século XVI, mais ou menos quando surgiram os movimentos evangélicos, que depois culparam a Igreja de não ter dado ao povo a Bíblia, que era tão difícil de passar de mão em mão, porque eram todas escritas à mão, não havia imprensa. Mas o objetivo é dividir a Igreja fundada por Cristo, com estes argumentos parecendo verdadeiros, mas que quem está informado sabe a verdade, sabe do sacrifício da Igreja. E São Jerónimo foi um dos primeiros, e ele escreveu um texto sobre isto, e nós vamos meditá-lo hoje. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Desde o século V, porque São Jerónimo nasceu em 340 e depois veio morrer em 420, no início do século XX, no início do século V, nasceu em 340, no ano 340, pouco depois da liberdade da Igreja, que foi em 313. Nasceu em 340 e morreu em 420, no início do século V. E diz-nos isto: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Desde o início, a Igreja se empenhou em transmitir a palavra de Deus. E diz assim São Jerónimo: pago o que devo, obediente aos preceitos de Cristo, que diz: prescrutai as Escrituras. Diz em São João, no capítulo 5, versículo 39. Buscai e achareis, diz em São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Assim que não me aconteça ouvir com os judeus
errais sem conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em São Mateus, versículo 22 em 29. Se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras, ignora o poder de Deus e a sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Esta preocupação tremenda da Igreja desde o início, em que o povo conhecesse as Escrituras. Mas como não havia imprensa, era muito difícil. E o movimento dos evangélicos, partindo deste princípio, é completamente mau, incorreto, injusto. Tem outros objetivos por trás, partindo de uma coisa que não havia grande solução para resolver. Daí que eu imito o pai de família, que de seu tesouro tira coisas novas e antigas. E a esposa, no Cântico dos Cânticos, que diz: coisas novas e antigas, irmãozinho meu, guardei para ti. Explicarei Isaías ensinando a vê-lo, não só como profeta, mas ainda como evangelista e apóstolo. Ele próprio falou de si e dos outros evangelistas. Como são belos os pés daqueles que evangelizam boas novas, que evangelizam a paz. Já dizia no Antigo Testamento Isaías, no capítulo 52, versículo 7. E também Deus lhe fala como um apóstolo: quem enviarei e quem irá a este povo? E ele respondeu: eis-me aqui, enviai-me, diz Isaías no capítulo 6, versículo 8. Ninguém pense que desejo resumir em breves palavras o conteúdo deste livro, pois esta Escritura contém todos os mistérios do Senhor, falando do Emanuel, o nascido da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e sepultado, o ressurgido dos enfermos e o Salvador de todos os povos. Que direi de física, ética e lógica? Tudo o que há nas Santas Escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal receber, está contido neste livro. Aceita esses mistérios. Quem escreveu será para vós a visão de todas as coisas, como as palavras de um livro selado. Se é dado a alguém que saiba ler, dizendo-lhe: lê isto, ele responderá: não posso, está selado. E se for dado a quem não sabe ler, e se lhe disser: lê, responderá: não sei ler. Diz Isaías, capítulo 29, versículo 11 a 12. E se alguém parecer fraco, ouça as palavras do mesmo apóstolo: 2 ou 3 profetas falam e os outros julguem, mas se a outro que está sentado algo for revelado, que se cale o primeiro. Diz São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Como podem guardar silêncio se está ao arbítrio do Espírito, que fala pelos profetas, o calar-se e o falar? Se na verdade compreendiam aquilo que diziam, tudo está repleto de sabedoria e de inteligência. Não era apenas o ar movido pela voz que chegava aos seus ouvidos, mas Deus falava no íntimo dos profetas. Segundo outra palavra diz: o anjo que falava a mim, e clamando em nossos corações: Abá, Pai. São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E ouvirei o que o Senhor Deus disser em mim. Celebrar a festa de São Jerónimo é contrariar todas as falácias, todos os erros que têm sido ditos sobre a Igreja Católica. O trabalho de São Jerónimo, a traduzir para que o povo conhecesse na sua própria língua, na altura o latim, que era a língua oficial de todo o Império, a Bíblia, para que o povo conhecesse a palavra de Deus. E vai ao próprio Isaías, conhecendo aquilo que Isaías disse no Antigo Testamento, se vê que o Antigo Testamento, o Novo não nega o Antigo Testamento, mas é a continuidade do projeto de Deus
da história da salvação. Então, nesta festa de São Jerónimo, coloquemos diante de Deus as nossas preces. Bendito seja Deus, nosso Salvador, que prometeu permanecer connosco todos os dias até ao fim do mundo, dando-lhe graças, peçamos. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, todo o dia, e que jamais se ponha em nossa vida o sol da vossa justiça. Ficai conosco, Senhor. Nós vos consagramos este dia como uma oferenda agradável e nos comprometemos a praticar somente o bem. Ficai conosco, Senhor. Fazei, Senhor, que todo este dia transcorra como um dom da vossa luz, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Ficai conosco, Senhor. Que a caridade do Espírito Santo inspire nossos corações e nossas palavras, a fim de permanecer sempre na vossa justiça e no vosso louvor. Ficai conosco, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que deste ao presbítero São Jerónimo o profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um feliz dia de São Jerónimo, e que Ele interceda por nós e nos ajude a sermos fiéis à verdade, àquilo que é a verdade, e não nos deixarmos tomar pelas mentiras, pelos erros, pelas falsidades, que o nosso mundo é próspero, e que São Jerónimo do céu nos interceda por nós, rogue por nós, para que nos mantenhamos fiéis àquilo que é a verdade, àquilo que é a justiça.